Web, amigos, olha o vestido que eu encontrei. Eu amei! E tem mais dois parecidos. Cara, eu vou usar muito, que eu sempre quis. Mas agora que eu vou ter a oportunidade, então, melhor ainda. Agora sim, vou ter amigos com muito calor, então pode ser que tenha ruído de ventilador. Eu tava lavando a roupa antes, então assim, eu estou acabada. Eu vim no melhor estado do mood, me arrumei, o cabelo tá até com day after bom, aceitável, porque tem dias que a finalização de um dia pro outro, num sono pro outro, ele já, assim, zerado fica, né? Totalmente sem textura. Apesar que eu acho que ele se camufla com a parede. Mas, né, foi a incrível ideia que eu tive de descolorir as laterais do cabelo, né? Bom, é o preço. Me distraí até um pouco falando sobre estética, e na verdade, até tem a ver com o vídeo de hoje. Eu resolvi focar na parte psicológica do público consumidor de livros, que influencia sim bastante no porquê os livros estão tão caros hoje em dia. Mas é claro, gente, esse não é o único motivo. Tem outros canais que já falaram sobre esse assunto de uma maneira até mais formal que a minha, não ao falar, mas sobre o tópico que a pessoa escolheu abordar. Tem muitos outros fatores que influenciam esse preço no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil só existe uma empresa que converte árvore em papel. Então todo o papel vem do mesmo lugar. Isso faz com que não tenha competição do mercado, ou seja, não é possível quando uma empresa, uma editora procura fornecedor de papel, não é possível ela encontrar um que tenha o menor valor, porque o valor vai ser o mesmo, já que só existe uma opção de compra. Esse fator deixa a produção do material livro físico sem escapatória, não tem alternativa de um preço mais baixo. Mas como eu falei, o fator estética não é o único. Esse fator de só existir uma empresa no Brasil que produz papel não é o único. E como eu já citei aqui antes, o canal Livraria em Casa, do Paulo Hatz, ele explica muita coisa. Nossa, ele é uma pessoa muito inteligente, mas também porque ele já trabalhou com coisas que exigia esse tipo de conhecimento, então ele é uma fonte melhor, com certeza. Mas aqui eu quero trazer a parte psicológica, porque é muito comum o ser humano fugir da parte da responsabilidade que está na palma da mão dele. Provavelmente, quando alguém assiste um vídeo do Paulo Hatz falando sobre isso, e eu vou deixar alguns, porque ele não fez um só, ele já citou em vários vídeos, esse tipo de condição brasileira na produção de livro que acaba encarecendo o produto. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nos comentários. Primeiro comentário fixado. Então vamos lá, evitando falar motivos muito técnicos e motivos que talvez você até se identifique por isso, você vai entender melhor. Por essa razão que eu evitei falar coisas mais sobre o mercado mesmo e optei em falar sobre o consumidor. É importante citar aqui uma coisa que o Paulo Hatz mesmo fala e faz total sentido, é que a maioria do público leitor é adolescentes e jovens, mas esse mesmo público não é consumidor, porque essas pessoas leem, porém não são elas que compram. Ou então essas pessoas costumam recorrer à pirataria ou ainda recorrer a histórias gratuitas que estão disponíveis em plataformas como Wattpad ou AO3. Entendida essa parte, agora eu quero falar sobre o público consumidor, as pessoas que compram. Claro que isso vai entrar também os jovens e adolescentes que pedem aos pais ou que ganham de presente de outras pessoas que são outro público, com outra faixa etária, mas aqui eu quero focar no psicológico, independente de quem seja. A gente tem que combinar que o leitor é uma pessoa que sim leva muito em consideração a estética. Tem muita gente que já falou que todo leitor já fez, porque é muito comum realmente, de comprar um livro só pela capa. Vai falar que você já não fez isso? Você fez. Eu te conheço. O belo atrai, e isso é em vários sentidos. Tanto de ser humano para ser humano, como de ser humano para objetos. O livro não é a única coisa que se compra por estética, por beleza. Mas a gente vai focar nisso. Eu arrisco a dizer que o ser humano brasileiro
gosta de coisa boa quando se trata de literatura. Então, isso acaba fechando sim um pouco as portas para editoras que focam mais no material escrito e não exatamente na folha, que também é uma coisa que muitos leitores sentem que incentiva melhor e que é mais prazeroso na leitura quando você toca o papel. Então, muita gente prefere não ler no digital porque tem um apego com o físico por causa do movimento, das folhas, folhear, o toque. Porém, quando uma empresa, uma editora em específico, tenta produzir um livro físico, sim, mas com um material mais barato, ou seja, como eu falei, não tem como eles comprarem o papel de outra empresa, mas é possível reaproveitar o papel que já existe, por exemplo, reciclado. Ou é possível você produzir o papel de uma maneira diferente. Então, é uma só empresa, mas ela não vai produzir, por exemplo, somente folha sulfite. Vai produzir papel pólen, aquele papel de jornal e por aí vai. Tem muitas variações de papel. Uma das coisas que as editoras podem fazer é optar pelo papel produzido por aquela empresa que é de menor custo. Uma coisa que eu percebi é que existem sim editoras que tentam baratear o produto livro físico. Porém, as pessoas não compram. E quando compram, reclamam sobre a qualidade. A gente tem que pensar que a qualidade do papel em si, ela está totalmente atrelada ao custo do produto. Então, se o produto é mais barato, ele precisa ser produzido de uma forma mais barata para depois você comprar. Consequentemente, o material vai ser diferente. Não adianta você querer comprar um livro com papel pólen, que é o mais popular, e suas variações, que é aquele papel amareladinho, que tem um toque lisinho, com um valor de entre 10 e 15 reais. Ah, mas nem existe livro com esse preço. Sim, existe, gente. E não são livros curtos. Não estou falando de livros infantis, de livros que têm 20 páginas, 40. Não, eu estou falando sobre livros que têm o tamanho padrão de um romance, por exemplo, 300 páginas. Eu até tentei procurar o nome no próprio material, mas tem alguns livros que têm esse dado escrito com que papel foi produzido e tem livros que não tem. É um papel mais parecido com jornal, porém ele não tem a cor esbranquiçada do jornal. Ele é um pouco bege, amarelado, que é o que as pessoas gostam, porque papel branco também é uma coisa estética, mas que ao mesmo tempo influencia no processo de leitura em si, porque dizem e muita gente sente que cansa a leitura quando o fundo da folha é branco e as letras, na maioria das vezes, são pretas porque elas precisam ser escuras para serem vistas. Quando eu falo que o brasileiro leitor gosta de coisa boa, é porque em outros países as pessoas têm mais receptividade com essas edições que procuram ter menor preço, ou edições chamadas econômicas aqui no Brasil, e lá fora, nos países que falam inglês, são chamadas de paperback. Eu vou dar um exemplo agora do que o leitor brasileiro costuma entender como uma coisa boa, um material que vale a pena comprar. Estou aqui com um livro de capa dura, que é o que as pessoas gostam. Pensa naquele site que vende livros. Inclusive, eu tenho meu link lá da Amazon, meu link de afiliado, que me ajuda com uma comissão caso você faça uma compra através dele. Eu também vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Lá eu também fiz algumas listas de compilados de livros, por exemplo, a lista de livros clássicos. Lá tem todos os livros que eu já li, pois assim eu posso dizer para vocês se eu recomendo ou não. E para você descobrir, assista o vídeo que eu falei sobre todos os clássicos que eu li. Quando você entra na Amazon, você pesquisa por um livro, às vezes aparecem várias modalidades de edições. Então, geralmente tem capa dura, capa brochura, e-book e audiobook. Às vezes tem uma opção dessas a menos, às vezes tem opção a mais, como edição de luxo, edição de colecionador,
e geralmente essas são capa dura, por exemplo. Esse caso desse livro é preto, mas originalmente ele é acompanhado por uma jacket. Existem capas que são duras, hardcover, né, são chamadas lá fora, porém elas têm uma impressão nela mesma, não numa jacket. Pode ser em hot stamp, como está aqui na lombada, durante a capa inteira e na parte de trás também, ou pode ser um papel específico que já vem a ilustração impressa em cima do material dentro, que parece um papelão, mas se chama papelão roller. Geralmente é esse que é usado no Brasil. Lá fora, eu tenho muita impressão de que varia, porque esse livro em específico, ele é internacional. Ele foi uma compra internacional vinda da Inglaterra. Ele é capa dura, porém, ele não tem o mesmo peso de um livro capa dura brasileiro. Então você já percebe que o material é diferente. Eu consigo sentir, porque eu faço capa dura, eu sei fazer, e tem tutorial aqui, que não é papelão roller aqui dentro. E o papelão roller é caro, tá? Quando você compra de uma papelaria, ele é caro, porém é possível você pegar de outros materiais antigos que já foram usados e reciclar. E geralmente é isso que eu faço, porque para comprar realmente não é um preço barato. Esse aqui provavelmente tem um preço mais barato. Aí aqui na lombada, os livros brasileiros geralmente tem também papelão roller dentro da lombada, ou algum outro tipo de papel durinho para estruturar a lombada. Nesse daqui, a lombada é vazia, tá? Ela até faz um barulho diferente, porque entre a lombada e o miolo do livro não tem nada. Não tem papel roller, não tem papelão, é só simplesmente esse papel preto, dobrado, né, nos cantinhos, como fica aqui na parte de dentro também. Tem que ser dobrado para pôr a estampa dentro, que é a folha de guarda. Nesse caso, é a estampa da Britney Spears, porque é o livro dela. Isso provavelmente já tira um certo custo. Ah, mas é só um pedaço pequeno de papelão roller no Brasil. É, mas imagina vários livros desse aqui. Centenas, provavelmente, juntando cada pedacinho desse aqui, já dá um pedação de papelão roller. Então, sim, um pedaço ou dois a menos de papelão roller já diminuiria o custo da produção no Brasil. O próprio papel que reveste aqui, ele também não é o mesmo que se usa no Brasil. Ele tem um toque parecido com papel sulfite, porém provavelmente não é, né, gente? Ele é um toque mais seco, não é áspero, não chega a ser áspero. Mas geralmente no Brasil é usado tecido ou um papel mais liso ou um revestimento com uma textura parecida com couro, ou ainda uma textura que tem soft touch, que é aquela textura emborrachada. Eu até hoje não vi nenhum livro de capa dura com essa textura aqui, com esse papel aqui, que inclusive ele é bem fininho. Agora vamos para a parte interna. Já mostrei a folha de guarda e o papel é bem parecido no toque, talvez até seja o mesmo, que não tem o mesmo toque que o da capa. Esse aqui é bem seco, esse não, é um pouco mais liso. Ele é um papel, talvez por causa da impressão da foto, ele esteja mais liso, por causa mesmo da tinta da impressora. Pode ser o mesmo papel, porém com outra textura. Aí aqui a gente abre as folhas dentro, e elas são mais fininhas, e elas são levemente mais fininhas, são mais leves, são amareladas, tá? Elas não são brancas, mas eu também sinto que não é o papel que a gente costuma usar aqui no Brasil, que é o papel pólen ou a variação do papel pólen. Agora eu vou mostrar para vocês um livro que contém o papel pólen. Ele não é de capa dura, porém ele é bem feito e tal. Ele não é um livro caro, assim, muito caro, porque hoje em dia, vamos dizer que o livro tem o valor mínimo de R$ 49,90. Gente, todas as vezes que eu fui numa livraria física, o preço mais barato que aparecia ali de um livro era R$ 49,90. Quando a gente pesquisa na internet, a variação é mais 40 mesmo, tipo R$ 39,90 para cima. Porém, ainda não é um valor barato. Esse livro aqui, ele consegue geralmente estar R$ 30 para baixo.
Por que que isso acontece com esse livro? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que inclusive tem um hot stamp, que como eu falei que é comum ter, apesar dessa capa ser uma impressão. Ele é um livro best-seller. Ele foi muito vendido, ou seja, não existe mais a necessidade, como acontecia no lançamento dele, do preço ser absurdamente caro para ele se pagar, vamos dizer, pagar a produção do livro. A produção do livro, hoje em dia, provavelmente, ela já foi paga há muito tempo e só continua vendendo porque é muito popular. A autora Taylor Jenkins Reid já é muito popular. E muitos e-books também foram vendidos, ou seja, o que passa na cabeça dela? Vamos supor que esse livro deveria custar R$ 30 e a Amazon colocou R$ 27, que é um preço que eu já vi várias vezes por esse livro aqui e vale muito a pena. Mas o e-book, vamos supor que está R$ 3. Então, se uma pessoa compra por R$ 27 e outra pessoa compra o e-book, ou seja, não teve o custo de material, porque foi feito digitalmente, já consegue pagar um livro desse. Então, vamos dizer que a Amazon não vai entrar em prejuízo. Esse livro vai estar pago para ela. É um exemplo. Eu falei para vocês que esse tem o papel soft. Ele está escrito na última página. Ó, vocês estão vendo aqui a capa. Aqui está a orelha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aqui na última página tem informações sobre a impressão desse livro. Aqui em papel está escrito o nome dele, que é pólen natural. É uma variação do papel pólen. Também existe papel pólen soft, por exemplo, que eu já encontrei em outro livro. O toque desse papel, ele é mais liso que aquele que eu mostrei internacional de capa dura. Aquele é um pouco mais áspero que esse. Eu falei que ele não era áspero, porém, em comparação com esse, é um pouco mais sim. Esse aqui é totalmente liso, tem um toque muito bom, é uma delícia. Esse livro aqui, que é sem capa dura, ele é mais pesado que aquele livro. Provavelmente o peso da própria folha daquele é mais leve que essa daqui. Então, mesmo a capa desse sendo mais leve, ele consegue ser mais pesado que aquele livro. E esse aqui, no caso, é o modelo capa brochura que eu falei para vocês. E ela é molinha. Esse livro em específico, ele é bem molinho, ó. Então ele é muito bom para folhear. Nem todo livro de brochura é assim. Ele abre muito bem, inclusive, ó. Por ele ser mais molinho. Porém, como eu falei, nem todo livro de brochura abre dessa maneira. Provavelmente é influenciado porque aqui é colado, as páginas não são costuradas, o que provavelmente também deve diminuir o custo de produção desse livro, porque até você pode imprimir de um jeito mais fácil. A página 9. Você imprime a página 9 na frente e no verso vai ser a página 10. Nos livros que são costurados, é muito mais complexo. A primeira página que você lê é uma folha dupla, desse jeito. Espero que vocês entendam. Aí aqui é a página 1. Vamos supor que no meio desses tem várias outras páginas. Aí desse lado vai ser, sei lá, a página 12. Aí depois, aí você vai colocar uma outra folha em cima. Vai ser a página 2, vai ser a página 11. Outra folha em cima. A página 3, a página 10. Geralmente é assim que se faz. E aí vai colocando uma folha dentro da outra. E até formar um caderno, que é chamado. E aí você costura no meio. Então a produção é totalmente diferente, mais complicada, porque pode dar erro, né? Se você fizer a ordem errada da impressão, você pode perder uma produção inteira até você perceber esse erro. Então vamos supor, aqui é a página 1, aqui é a 12, depois temos a 2 e aqui temos a 9. Quando você colocar uma folha dentro da outra, já vai estar errada a impressão. Então isso vai dar um grande problema. Você vai perder a produção e vai ter que refazer, né? Como eu ia dizer para vocês sobre a orelha, isso também é uma coisa que o leitor geralmente preza muito por edições que tem. Porque a orelha, como aqui tem uma dobradura, ela preserva melhor a capa do livro. Porque aqui é mais difícil da capa dobrar. Então é muito difícil, você coloca dentro da bolsa
e a capa dobra sozinha, é muito difícil de acontecer. Fora que aqui também, por ter mais papel, obviamente vai ficar mais caro, porque se fosse só isso daqui, seria um preço. Se for isso daqui, já é outro preço. Porque, que nem eu falei da lombada, você vai juntando pedaços disso daqui, vai formando um pedaço inteiro de papel desse. Que esse daqui geralmente é papel cartonado, para capa brochura. Aqui geralmente vem coisa impressa também. Então, tem que gastar com a impressão, com a tinta. Quem tem impressora em casa, no trabalho, sabe que tinta para impressora é uma coisa cara, então já vai encarecer também. Aqui tem informações escritas, vai encarecer também. Fora que a pessoa que fizer o design da capa vai ter que tomar muito mais cuidado, porque é preciso fazer as medidas certas para a orelha não ficar uma coisa mal feita, né? Agora eu vou comparar com edições internacionais ou com edições feitas sem orelha, por exemplo, e sem o papel pólen soft. No caso de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, era pólen natural. É uma variação. Esse daqui é da Penguin. E a Penguin é conhecida por fazer edições que não tem orelha. Tá vendo? Não tem orelha. E por que então as edições da Penguin são caras? Esse é um tópico que eu vou falar já já. Esse livro aqui é em inglês, é da Oxford. Acabei de descobrir que esse livro ele foi printed in China, que é impresso na China. Então, provavelmente, para eles, para Oxford, né, a empresa da Oxford que produziu esse livro aqui. A Oxford, sim, gente, é a universidade, tá? Provavelmente saiu um valor também mais barato, apesar das folhas serem sim amareladas e ser um papel com uma boa qualidade, ele é lisinho, ele tem um toque gostoso, mas não tem orelha, então isso também já barateou, não é de capa dura, já barateou novamente. Nesse caso aqui também não tem orelha, a folha também é amarelada, mas esse já é um livro antigo, tá? Então ela vai estar bem amarela por causa disso também. Porém, nesse caso aqui, o papel dificilmente é da variação pólen, porque ele tem o toque de jornal, como eu falei para vocês, que é muito comum eles usarem em edição econômica, paperback. O que é paperback, né? Internacionalmente as pessoas chamam edição paperback. Essas pequenininhas aqui, eu vou comparar com esse, que esse já é um livro pequeno, tá? Estão vendo? Esse aqui da Penguin é menor ainda. São edições que elas são menorzinhas que os livros no geral. Não necessariamente são de bolso. Quando é de bolso é ainda pior, porque a diagramação, que também é um ponto que conta muito, ela é muito, vamos dizer, retangular. Então, não tem muito parágrafo. De um parágrafo para outro, você dificilmente percebe a diferença. Você só vai perceber pela pontuação, porque eles não vão deixar muito espaço, porque eles precisam economizar folha. Então, quanto mais espaço você deixa, mais folha você vai precisar para produzir aquele livro. Bom, como eu ia falando, o tamanho do livro é menor, a diagramação é mais apertada, a letra é menor, então às vezes é até difícil para enxergar. Por isso, muita gente evita paperback. Esse é um ponto importante. Não tem orelha e a capa é molinha. A página de dentro é mais áspera e ela é bem fina e realmente parece de jornal. Esse livro aqui ele já tá caindo, tá, gente? Porque é velho. Não por causa da qualidade, mas por causa de ser antigo. E geralmente também é colado e não costurado. Porque, como eu falei, isso diminui o custo de produção. No Brasil, é muito incomum edição paperback, que aqui a gente chama edição econômica. Eu diria que há 10 anos atrás, talvez 15, isso acontecia sim com uma certa frequência. Então as editoras lançavam duas versões. Uma versão comum, né, de livro brochura, com orelha, com uma folha menor, com a diagramação com bastante espaçamento para ficar confortável para a leitura, com a letra maior. Então, geralmente, tinham duas edições. Uma edição pequenininha e uma edição maiorzinha, com mais páginas, ou seja, mais grossinha, porque a diagramação, como eu falei, se ela for mais espaçada com a letra maior,
vai exigir mais páginas para ser produzida. Então, geralmente, ela era parecida com isso daqui, como eu falei, não tinha orelha, como era feito aqui no Brasil, a folha de dentro não era amarelada como essa daqui, ela era branca e parecia folha sulfite. Eu não tenho certeza, porque eu não tenho nenhum livro de edição econômica para checar nas informações, mas o toque, a cor, e também era meio difícil de abrir, porque aquela folha, ela não é fluida, não é macia, como eu falei, então quando você abria, ele dobrava assim, ficava um pouco dobrado, e o livro era duro de ficar aberto. Era bem difícil. Eu já li em algumas edições econômicas que eu encontrei em biblioteca. Gente, é um sofrimento. Porque além de o livro abrir com muita dificuldade, que machuca, a folha ela fica amassada do lado de dentro. É difícil explicar. Mas aqui no meio, sabe? A folha repuxa. Parece que força muito na lombada, onde ela está presa com cola. Então a folha não fica direitinho, atrapalha a leitura também. Isso acontecia muito mais há 10, 15 anos atrás. Ultimamente, eu não tenho visto editora fazer isso, não tenho visto nenhum lançamento com esse tipo de formato, a não ser quando é um escritor independente, porque às vezes ele mesmo faz diagramação e produção numa gráfica, então às vezes a pessoa resolve produzir com uma capa sem orelha e com uma diagramação mais apertada para serem menos folhas. No caso, o que eu encontro recentemente, que é parecido em questão de valor menor, são os livros do selo Príncipes da editora Ciranda Cultural. Eles, na verdade, não são nada parecidos com a edição econômica que se fazia antigamente, porque eles não são pequenininhos, a diagramação não é apertada, ela é muito boa, tá vendo? Eles deixam o parágrafo, não é um grande retângulo enorme que fica confuso até de ler, né? Você só percebe pela pontuação quando o parágrafo mudou. Nesse caso aqui, não tem divisão de capítulo, que é uma coisa que as pessoas gostam muito. Quando termina um capítulo, só começa o próximo na outra página. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo essa letra mais escura, que está em negrito. Eles colocaram essa letra mais escura em negrito para diferenciar os capítulos, porque é um livro clássico e geralmente as editoras fazem livros clássicos porque é mais garantido que vá vender ao invés de um lançamento. E esse tipo de livro, geralmente ele não é muito floreado, dificilmente tem ilustração e ele pode ser uma edição mais simples e séria, porque ela não tem tanta exigência em relação à estética, a não ser quando são livros de edição de luxo. Aí são capa dura, por exemplo, geralmente livros clássicos de romance, como o da Jane Austen, aí sim as pessoas costumam caprichar mais. Então essa edição tem sim orelha, ela não é feita sem orelha, ele é um papel provavelmente cartonado, ele é bem durinho até, ele é mais durinho do que o Sete Maridos de Avenue que eu peguei ali, porque aquele é bem maleável, como eu falei, esse aqui não é tanto, ó. Ele é um pouco mais rígido. Essa folha, ela é bem lisa, assim, essa parte de fora. Eu não sei o que eles usam para revestir, mas tá vendo que tem um reflexo? É um papel totalmente diferente. No Evernote é um papel fosco com a impressão de fundo e só brilha no hot stamp, que o hot stamp é feito para isso mesmo, para brilhar e destacar o título. Nesse caso, é uma capa bem lisa, ela não é com toque seco e ela não é fosca, ela brilha. Eu não sei se esse material é mais caro ou mais barato que aquele, por exemplo, mas é tão bom quanto. Eu gosto do toque dele, não acho que seja melhor ou pior, eu acho que ambos são bem bons. Agora, a folha tem diferença. Ela é amarelada sim, porém ela tem aquele toque seco de jornal que eu falei para vocês. Então, quando você folheia, ela é áspera na hora de folhear, mas assim, pegando, não é áspera que nem em jornal, porém é mais áspera que o pólen natural, que o pólen soft, e com certeza não deve ser variação de pólen. Eu só não achei o tipo de papel porque não está escrita a informação aqui, só para deixar bem claro,
Não estou fazendo publi, mas adoraria, porque eu adoro esses livros aqui. E como eu falei, o exemplo lá no começo é dessa linha aqui, da Ciranda Cultural do Selo Príncipes, que tem um valor ali variando entre 10, 15 reais. Às vezes sobe um pouco. Quando é box, obviamente vai ser mais caro porque são mais livros dentro. Porém, gente, eles começaram a lançar recentemente também edições um pouco mais luxuosas, consequentemente um pouco mais caras, que são edições de livros que eles já tinham lançado em capa brochura. E pegando aqui um livro em cada mão, esse é mais leve que esse daqui. E eu vou trocar até para ver se não é impressão, porque eu sou destra. Então, às vezes, pode ser falta de habilidade com a mão esquerda. Gente, completamente não é isso. Realmente ele é bem mais leve mesmo, esse daqui. O que eu acho um ponto positivo, tá? Porque livro físico é uma coisa que, se ele não for bem produzido, como eu falei que acontecia na edição econômica, que era produzida no Brasil, ele, na verdade, se torna desconfortável ao invés de prazeroso, como é o que as pessoas procuram. As pessoas preferem edição física porque elas acham mais gostoso a experiência de folhear. Então, imagina a pessoa comprar uma edição econômica que é muito difícil de abrir, é muito difícil de segurar. A pessoa fica totalmente frustrada, né? Tinha livro, gente, de edição econômica, que eu tinha que abrir assim, ó. Porque não abria mais que isso pra ler. Então, a folha ficava na metade, desse jeito aqui. Aí eu tinha que fazer um esforço, assim, pra conseguir enxergar o que estava lá atrás. Era muito difícil de ler. E era muito desconfortável. Até os livros mais fininhos, chegava a doer o braço de fazer o esforço que não era para ser desse jeito. Nesse caso, esse livro aqui, ele também abre de uma maneira bem fluida, pois aqui as pessoas que gostam de capa dura às vezes sentem esse incômodo na hora de deixar o livro aberto, porque ou ele não fica aberto, ele fecha sozinho, né? Por causa a capa ela começa a virar as folhas, porque as folhas elas ficam levantadas assim, ó. Tá vendo esse espaço no meio? E às vezes o livro ele não fica aberto, ele é um pouco... Eu não gosto, tá, de capa dura, eu acho desconfortável. Porém, tenho algumas edições, no caso, acho que a única que eu tenho é aquela agora, né? Que eu tive que vender, me desfazer, por isso aqui tá vazio. Logo, logo eu vou preencher aqui com outros livros que sobraram, mas, novamente, eu vou vender, eu vou ler eles primeiro e eu vou gravar para vocês logo de leitura, lendo eles para zerar os meus livros e poder vender a maioria. Eu só vou ficar, gente, com pouquíssimos. Acho que esses dois aqui que estão aqui são um dos poucos que eu vou ficar por motivo de condição financeira, né? E chega no tópico condição financeira, a gente sabe que o brasileiro não tem a melhor condição financeira para poder gastar com coisas que não são essenciais. Para muita gente, a leitura é essencial porque a pessoa precisa de entretenimento para lidar com coisas problemáticas da vida. Então, isso pode ser uma coisa que serve como manutenção para a saúde mental. É claro que a saúde mental precisa ser assistida com profissionais. Porém, coisas como lazer, entretenimento ajudam muito. Infelizmente, a maioria do povo brasileiro que não é consumidor de literatura é justamente por causa disso, porque a pessoa não tem dinheiro sobrando. Se ela tiver dinheiro, ela tem dinheiro para comprar o que é necessário para sobrevivência. Ir no mercado, pagar as contas de casa. Livro não é coisa, infelizmente, que o povo brasileiro, no geral, pode ficar comprando o tempo todo. Todo mês comprar pelo menos um. Não é todo mundo que pode fazer isso. O público consumidor de literatura no Brasil não é só pessoas mais velhas, pessoas adultas. Também é pessoas com condição financeira mais elevada. Então, a pessoa tem uma boa posição em classe social. No mínimo, a pessoa é de classe média. Eu, por exemplo, tinha a classe social um pouco mais elevada até alguns dias atrás, né, algumas semanas atrás, eu desci um pouco na classe social por mudanças que eu resolvi fazer. Eu só pedia quando eu queria muito e quando eu tinha certeza que eu precisava ler aquilo porque não saía da minha cabeça aquela sinopse ou aquela indicação de livro que alguém me falou na internet ou um amigo me falou. Agora, hoje em dia,
eu decaí na classe social, então eu estou um pouco atrás. Eu ainda não estou numa situação crítica, porém, não é uma situação em que eu posso agora ir lá e comprar um livro se eu quiser. E eu sei disso porque eu passei por livraria, tá? Eu observei alguns preços. O pior preço de livro é sempre o próximo. Gente, livro por R$ 165. Era um livro que eu queria, eu estava interessada. Eu não estava, assim, interessada em caso de vida ou morte, tá? Mas eu tô até tentando tirar essa ideia da cabeça porque tá muito caro. Se eu pedisse para comprar, eu ia ter que parcelar. E vamos supor, vamos supor que eu parcelasse em 2 vezes. Eu conseguiria pagar a parcela desse mês, mas e do próximo? Eu não sei, porque eu não tenho emprego ainda. Eu tô em busca disso, claro, desde o início do ano, tá, gente? Desde janeiro, lá pela segunda ou terceira semana de janeiro, eu fui atrás de entregar currículo e até agora, nada. Busca por estética no material livro do público consumidor brasileiro, ela é tão alta e tão forte, ela realmente tem muita força no mercado, que existem editoras até especializadas em produzir apenas edições de luxo. Essas editoras, elas têm um público muito definido, que são as pessoas de classe média para cima, ou seja, as pessoas de classe alta, ou maior ainda, as pessoas de elite. As outras pessoas estão excluídas dessas editoras, por isso eu não vou citar o nome, porque a gente não deve enviar mensagens de ódio para essas editoras, porém é só para refletir como o jeito que o público consome incentivou a existência de editoras assim. Eu, por exemplo, agora, não vou falar o nome, mas eu já lembro de 2. Fica a reflexão para nós mesmos admitirmos que o nosso senso de estética ele está inclusive fazendo mal para o preço do livro, e o preço se torna cada vez mais caro porque a gente está cada vez mais focado em edição de luxo, em edição bonita e não focado em conteúdo. E pensando em conteúdo, a gente vai voltar lá para a editora Penguin, que eu falei há uns bons minutos atrás, que ela não é uma edição muito bem feita por fora, no material físico. Aquela é uma edição bem antiga, tá? Então não é bom usar de comparativo. Eu acho que eles mudaram o papel com que é feito. Ou, se aquela edição for internacional, provavelmente mudaram porque é feita aqui no Brasil também. Eu nunca tive uma edição daquela, então eu não posso folhear aqui para saber, mas as informações são que todas as edições são brochura, todas as edições são sem orelha. No exterior, tá, gente? Eles fazem sim edições capa dura e provavelmente edições com orelha também, mas isso é lá nos Estados Unidos, até onde eu tenho noção. Mas aqui no Brasil isso não acontece. É só a edição brochura. Tem aquela edição laranja, que a capa ela é parecida com um papel cartonado, mas ela não tem um toque liso. A parte de dentro eu imagino que deva ser folha amarelada, porque se fosse folha branca não teria tantos consumidores assim, mesmo com o preço tão alto. Então por que, Lore, que com o preço tão alto a edição não tem orelha, não é de capa dura e é uma edição considerada simples? Porque nesse caso, o encarecimento do produto é justamente pelo conteúdo, não pela estética. É em relação à tradução. A Penguin tem sim algumas edições de livros nacionais, porém a maioria é internacional. Por exemplo, livros em inglês como língua original, francês, alemão e russo, principalmente inglês e russo. E quando a gente entra no quesito russo, eles focam em ter uma tradução direta do russo, o que encarece também. Por quê? A editora precisa contratar uma pessoa especializada que fala russo fluentemente para traduzir o livro direto da edição original russa para o português brasileiro. Por que isso é caro? Porque geralmente esses livros são muito antigos e eles já estão em domínio público. Então a editora Penguin poderia muito facilmente pesquisar
na internet, uma edição em inglês, ou seja, o livro russo teria sido traduzido para o inglês, entrado em domínio público a tradução para o inglês, eles poderiam pegar na internet, porque estaria de graça, sem fazer pirataria, tá? É de graça mesmo. Poderiam pegar a edição em inglês e da inglês traduzir para o português brasileiro. Mas isso é um grande problema, porque quando você traduz uma língua, você perde palavras, você perde interpretação de texto, você perde significados. Então, quando você faz isso, traduzir do russo para o inglês, do inglês para o espanhol, espanhol para o português, a cada tradução que você faz, você perde conteúdo. Então, por isso, eles focam em contratar um profissional que é fluente em russo, que é fluente em inglês, que é fluente em francês, em alemão, para fazer a tradução direta, para evitar perda de interpretação de texto. Por que isso é tão importante? Porque o tipo de história que a Penguin faz edições são narrativas puramente interpretação de texto. Então, foca muito no psicológico, foca muito no contexto histórico, por exemplo. Os livros russos têm muito de história da Rússia nesses livros e as personagens são muito desenvolvidas psicologicamente. E quando é um desenvolvimento psicológico na literatura, muita coisa que é dita ou escrita pelo autor fica em aberto. É por isso que a interpretação conta tanto. Às vezes a linguagem foi feita de uma forma mais poética, mais floreada. Se a tradução não for bem feita, o livro vai se tornar outra coisa. A história não vai ser a mesma, porque ela vai significar outra coisa. Vamos pensar o seguinte: existem palavras sem tradução direta de uma língua para outra. Então, você precisa fazer um trabalho muito bem feito para transmitir a mensagem verdadeira e exata do que a pessoa quer dizer. Vamos supor que a gente queira traduzir a palavra brasileira, saudade, para outra língua. Nenhuma outra língua tem essa palavra. Supondo que a gente queira traduzir para o inglês. Geralmente, tanto na escrita como em audiovisual, eles traduzem como to miss. Miss, como verbo, significa perder. Quando alguém está missed, a pessoa está desaparecida, que a gente fala aqui perdida, porque essa é a tradução em português. Ou seja, não tem nada a ver com saudade, perdido, desaparecido, não tem conexão nenhuma, certo? Com o significado em português. Mas é o que eles conseguiram fazer. Foi o máximo que deu para aproximar do significado. Então, quando se usa to miss, no sentido de sentir falta de alguém, então esse é o significado que eles usam para traduzir. I miss you, eu sinto sua falta, mas eu não sinto saudade de você. Eu tenho algum sentimento dentro de mim, no meu coração, por você não estar aqui, por estar faltando você em minha casa, você em minha sala de aula, você em meu trabalho. Eu sinto a sua falta, mas eu não sinto saudade de você. Fazer uma tradução direta é muito difícil e com certeza deve ser mais caro, porque você não consegue pegar uma edição que está em domínio público de graça e simplesmente traduzir de uma maneira mais de boa para o português, porque se pegar do inglês para o português, espanhol para português é mais fácil. Então você não consegue ter esse custo menor de conteúdo. Por isso que a Penguin tem um custo mais elevado, apesar da edição dela não ser tão caprichada. É muito interessante como o comportamento humano, o gosto humano influencia no mercado. Então a gente precisa rever. Será que é preciso todo livro que eu vou comprar ser edição de luxo? Será que eu preciso ter só livros que sejam focados em beleza para colocar na minha estante? Será que se eu comprar um livro mais barato da mesma edição, não vai ser tão útil quanto? O vídeo fica por aqui, mas não se preocupe que domingo tem o segundo dessa semana.